Fala, gente. Hoje vamos falar sobre a Associação de Familiares Atípicos de Benevides, um local que fica localizado aqui em Benfica, que eu tenho certeza que agrega muito, tanto para as pessoas atípicas, como todos os familiares que representam. Eu vou ler um trecho do Quem Somos, né? É uma organização sem fins lucrativos, criada por e para as famílias que têm filhos ou outros membros e até mesmo a própria pessoa ser portadora de deficiência ou transtornos neurodivergentes. Eu estou aqui com a Samile e ela vai falar um pouquinho sobre a AFAB para a gente. Olá, boa tarde. Boa tarde. A AFAB é uma associação criada, por familiares atípicos, que veio assim do coração de Deus no nosso coração. Porque, infelizmente, aqui no município a gente estava à mercê, muitas vezes faltava algumas necessidades básicas que os nossos filhos, as pessoas com deficiências têm, como uma terapia, consultas, e aí a gente ficava meio sem saber o que fazer. E a associação ela veio nisso, para conseguir trazer um pouco essa porta aberta para as famílias atípicas, de um socorro aonde correr na hora do aperto, para procurar o socorro, de onde procurar na área da saúde, na área da educação, é como se fosse um apoio, um ponto de apoio para as famílias atípicas. Muito bom. Samile, como surgiu a ideia de criar a AFAB e qual era o cenário para as famílias atípicas em Benevides antes da associação? Você já até falou um pouquinho, mas eu tenho certeza que tem muito para falar, Certo. A associação, por incrível que pareça, ela foi criada a partir de um grupo de WhatsApp. Como eu te falei, a gente quase não tinha recursos para os nossos filhos, para as pessoas com deficiência, e tinha surgido uma luz, um vereador daqui do município, ele criou um projeto, onde o Pablo Ortega, ele criou um projeto onde ele ia criar, apresentou para criar uma secretaria da pessoa com deficiência aqui no município. E era um projeto de suma importância para todos os familiares atípicos. Eu creio até que foi um momento que muitas famílias não ficaram sabendo, só souberam depois da negativa. E a partir daí, somente ele, que foi o criador do projeto, e mais 2 vereadores, que votaram a favor, o restante tudo votaram contra, que teve uma mobilização dos familiares, inclusive eu, porque eu achei uma coisa muito grave, porque eu lembro, foi as revoltante, famílias atípicas, os familiares atípicos, a pessoa com deficiência em si, seria aquela pessoa para ser bem vista, porque imagina você, às vezes você não tem um trabalho, não tem um socorro, e você ainda ser uma pessoa com deficiência, ainda tem um agravante a mais. Então, quando um poder público não olhou com carinho por essa causa, isso trouxe uma revolta para os familiares. E a partir daí a gente se uniu, através de um grupo de WhatsApp. Então, Samile, essa negativa foi um ponto de partida para a criação da AFAB. Para a criação da AFAB. Foi, como eu falei, foi um projeto criado no coração de Deus para as famílias, porque a partir dessa negativa eu senti no coração. Aquilo ficou me incomodando, porque até então eu sou mãe atípica, Eu tenho a minha filha que até hoje ela está com 7 anos, ela tem paralisia cerebral, epilepsia e também diagnosticada com autismo. E a minha vida mudou a partir daí. Eu deixei de trabalhar para cuidar dela, viver a partir dela. Então eu vivi a minha vida cuidando da minha filha. Quando surgiu essa situação da secretaria, que poderia ser uma porta aberta para as famílias daqui de Benevides, e foi negado pelo poder público, aquilo mexeu muito comigo. Eu vejo nos comentários de Facebook, Instagram, todas as vezes, até outras pessoas dizendo, mas não precisa, para que mais uma secretaria? Porque não calçam o mesmo sapato, A gente só sabe onde dói quem calça, Só sabe onde o sapato aperta quem calça. Então, aquilo começou a me incomodar. Eu disse, não é possível, gente, não é possível que não tenha uma solução. E aí eu criei um grupo, no mesmo dia desse grupo já tinha 70 pessoas no grupo. De WhatsApp? De WhatsApp, todos revoltados com a situação, querendo uma resposta. Aí fizemos mobilização para ir até a Câmara, para cobrar dos vereadores, E aí chegou ao ponto de chegar até a prefeita, e foi que ela fez uma reunião com essas famílias, informando porque ela não preferiu a secretaria, queria que fosse feito
algo que fosse imediato, né? Que seria como se fosse um centro, como realmente aconteceu, que foi o CIB. E aí ela colocou para que fosse uma escolha, ou vocês preferem secretaria ou um CIB, ou um centro de inclusão. E foi que ela apresentou esse centro de inclusão, como seria, ouviu as demandas da população, dos familiares atípicos naquele momento, né? E a gente reivindicou sim, que queríamos sim, porque qual é a necessidade de uma família atípica? Hoje em dia, a demanda de pessoas com deficiência, principalmente neurodivergentes, que é o autismo, o TDAH, cresceu absurdamente, né? Então, os profissionais que estão atendendo o município, eles não conseguem abranger toda a demanda. E o que acontece? Nossos filhos muitas vezes não conseguem terapias aqui no município. Fica meses, às vezes até anos, sem ter uma consulta com neuropediatra. Tem muitas famílias que não conseguem laudo para a criança. Isso antes do centro ou depois, ou com o centro já funcionando? Ainda hoje a gente ainda tem essa dificuldade, mesmo com o centro. Por quê? Porque, como eu falei, a demanda cresceu muito. Então, a gente não pode contar apenas com um profissional, né? A gente precisa que essa área aí, nessa demanda de profissionais cresçam para atender a demanda. Porque, senão, antigamente, um profissional atendia 10 crianças, hoje ela tem que atender uma faixa de 200, 300 crianças. E não tem como. É muita coisa. É muita coisa. Então, o que é que precisa? Multiplicar os profissionais. Sim. Samília, hoje quantas famílias a AFAB acolhe e quais são as principais condições representadas no grupo? Certo. Hoje a gente está com 70 famílias cadastradas na nossa associação e, assim, a maioria são crianças autistas, né? São familiares com crianças autistas, crianças com TDAH. Mas a nossa associação ela não trabalha apenas o autismo, ela trabalha a pessoa com deficiência em si, todas as pessoas com deficiência. Então, assim, a gente luta pela pessoa com deficiência, porque hoje a gente fala muito no autismo pela demanda que cresceu absurdamente. Mas a gente tem muitos também com síndrome de Down, pessoas com paralisia cerebral, pessoas que sofreram algum tipo de acidente e ficaram em cadeira de rodas. Então, a nossa associação ela ampara todas essas pessoas para ter um acolhimento, para ter um suporte. Às vezes a gente consegue cadeira de rodas, a gente consegue andadores, abafadores de ouvidos, situações, às vezes uma família está precisando de uma cesta básica, a nossa associação consegue. Então, a associação ela nasceu para dar esse amparo para as famílias com deficiência no nosso município. Graças a Deus a gente tem conseguido atender a demanda. Perfeito. O que define uma família atípica na visão da associação? Uma família atípica, atípico quer dizer algo que é anormal, né? Uma coisa que sai da casinha. Então, uma família atípica é uma família que tem um membro com qualquer deficiência, né? Uma pessoa com deficiência na sua família. Hoje, a gente fala muito sobre os neurodivergentes, que são os autistas, pessoas com TDAH, com TOD, né? É onde a gente trabalha. Mas, como eu falei, existe também outros tipos de deficiência. E qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de deficiência física, aquelas deficiências também que não são aparentes, né? Porque muitas vezes sofre aquele preconceito, porque tem deficiência que a pessoa não vê visto, né? Você olha para ti e não vê que você tem deficiência, mas às vezes você tem alguma deficiência. E aí a gente também trabalha esse tipo de deficiência, como a paralisia cerebral, síndrome de Down, deficiências ocultas. E qualquer pessoa que tiver na sua família algum membro, ela é uma pessoa que pode chegar até a nossa associação e receber o apoio, o amparo, o carinho, né, da nossa associação, porque ela nasceu para isso, para ajudar a amparar essas famílias. Sim, porque muitas vezes a pessoa não tem um filho com deficiência, mas conhece alguém, conviveu com alguém, ou então é um profissional de saúde, é um profissional de educação que também gosta de ajudar aquelas pessoas. Então a FAB ela é aberta para todos esses tipos de profissionais, para chegar também a acolher essas famílias, né, com necessidade. Pronto. Samília, qual é o maior impacto emocional que a família sofre ao receber o diagnóstico em Benevides e como a FAB atua nesse primeiro momento? Olha, principalmente a mãe, porque geralmente é a mãe que recebe esse primeiro diagnóstico.
Então é como se fosse o fim do mundo para ela. Por quê? Porque ela não sabe como prosseguir a partir daí. Ela sabe que o filho dela recebeu aquele diagnóstico, e aí, o que ela vai fazer? Aonde ela vai correr? O que ela deve fazer com esse filho para que ele possa ter um desenvolvimento? Muitas vezes ela não tem esse entendimento, aonde procurar, o que fazer. E aí o que acontece? Ela se esconde, né? A gente chama de luto do diagnóstico. Porque ela pensa que o filho não vai se desenvolver, que o filho não vai ter uma boa qualidade de vida. É o que toda mãe, quando recebe o diagnóstico, passa, pelo aquele luto de tristeza, de sofrimento. Poxa, meu filho não vai ser como todos os outros, né? Porque quando a gente está grávida, que a gente quer ter um filho, a gente imagina só coisas boas para aquela criança. Sim. E quando a gente recebe aquele diagnóstico de que a criança vai precisar de um cuidado mais especial, né? E existe também o preconceito, que a gente sabe que ainda existe na sociedade. Então você, como mãe, como pai, você sofre porque vai saber que seu filho vai receber aquele preconceito, vai ter aquele... Então a associação ela veio para ajudar, né, a sociedade a reconhecer a pessoa como deficiência como uma pessoa que merece o respeito, merece cuidado, merece o amor, não uma pessoa coitadinha, porque todos nós, todas as pessoas com deficiências, elas conseguem sobreviver com apoio, né? Elas conseguem ter uma vida digna se tiver as terapias, as consultas necessárias, elas conseguem sobreviver de uma maneira digna. E é assim que a nossa associação vê, e por isso que nós nascemos para conseguir esse apoio, né? Esse apoio do poder público, esse apoio da própria associação, da própria sociedade em si, para que as pessoas com deficiência e neurodivergente possam sobreviver neste mundo. É muito interessante, esse primeiro momento deve ser barra, né? Esse primeiro momento é um susto porque a gente pensa só no que vai acontecer com o nosso filho futuramente, né? Porque a gente vive um ciclo, a gente nasce, cresce, reproduz e morre, e geralmente o pai vai antes do filho, e esse filho como vai ficar, né? Então é um sofrimento que a gente precisa de um apoio, principalmente quando a gente não tem uma roda de apoio. E muitas vezes essa mãe, quando recebe o diagnóstico do filho, o pai não aguenta o processo e abandona a mãe. E a mãe fica sozinha com o filho, sem saber o que fazer. A mãe deixa de trabalhar para ficar cuidando do filho, para levar o filho para terapia, para consulta, para cuidar das necessidades do filho, porque muitas vezes não sabe fazer sozinho. E aí, como essa mãe vai sobreviver? Quem pode apoiar essa mãe? Entendeu? A Fábio já entra nesse processo. Perfeito. Samile, quais são as maiores barreiras de acessibilidade ou aceitação que os associados ainda enfrentam no comércio e espaços públicos daqui de Benevides? A falta de acessibilidade, principalmente as pessoas que são cadeirantes, né, que muitas vezes não têm acessibilidade, não têm rampas adequadas para que aquele cadeirante possa se locomover, né? As pessoas com neurodivergência, por exemplo, muitas vezes, o que hoje mais a gente vive é o preconceito, porque a gente ouve muito dizer que a gente está na moda do autismo. Tudo agora é autismo, né? E aí as pessoas usam como se se a mãe usasse o autismo de uma forma de recusa. Ah, isso aí é desobediência, isso daí é que ele é mimado, e às vezes não é. Às vezes é realmente a neurodivergência da criança, por ser aforada, né? E aí existe aquele preconceito, né, da sociedade, porque já olha com um olhar assim, essa mãe não sabe cuidar desse filho, essa mãe não sabe educar. Tadinha, se fosse meu filho, já tinha pegado uma boa palmadas. A mãe já está passando o que está passando, e sofre esse preconceito da sociedade. Porque geralmente em ambientes muito agitados, aglomerados, a criança sofre e aí tem uma crise. Né, uma crise. E acontece que essa crise, os olhares, todo vai para cima da mãe. Essa mãe não sabe cuidar desse filho, essa mãe não entende que a criança tem uma neurodivergência, né? Que é todo o autismo, ele não é igual. Todo autista ele é diferente. Então, às vezes a mãe pode dizer, mas o meu filho é autista, ele não age dessa forma. Mas cada um tem a sua maneira de agir. Por isso que é neurodivergente. Pronto. Então, em Benevides ainda falta melhorar um pouquinho a questão da acessibilidade, né? Sim, falta. Falta melhorar bastante, mas a gente está lutando para isso. É para isso que a gente está aqui, gritando, dizendo onde o sapato aperta, para que o poder público possa nos olhar, né? Perfeito.
Existe um suporte específico para os pais e cuidadores? Como a associação trabalha a saúde mental de quem cuida, ou seja, dos pais? Certo. A gente trabalha com rodas de conversas, com palestras mensais, onde a gente consegue trazer esses pais para dentro da associação, dando um momento de alegria, de descontração, um momento onde eles conseguem abrir o coração, né, contar as suas versões, porque às vezes a gente precisa apenas ser ouvido, só isso. Né? É ser ouvido, porque o fardo que uma família atípica carrega é muito pesado. Tem mãe que não consegue dormir à noite, porque tem que estar cuidando do filho que também não dorme. Tem mãe que está tentando buscar recursos para aquele filho e não consegue. Então, quando a gente consegue trazer esses pais para dentro da associação para falar sobre saúde mental, para falar sobre a saúde em si, porque se eu sou uma mãe atípica e não cuido da minha saúde, eu não sou uma máquina, uma hora eu vou parar. Então, mostrar para esse pai, para essa mãe que ela precisa de ser cuidada, ela precisa também olhar para si, ela precisa de cuidados, ela precisa dar atenção para poder ser a fortaleza do filho. Porque se ela cair, quem vai cuidar desse filho? Então, a nossa associação, ela traz, através disso, palestras educativas, de saúde. A gente trabalha muitos temas também, como o Outubro Rosa, Novembro Azul, para que esses familiares também possam se cuidar e manter uma boa rotina com essas crianças, né? Porque não é fácil, eu posso te dizer com toda certeza, não é fácil. Mas há solução. Recentemente, Benevides inaugurou o Centro de Inclusão. Como a FAB participou desse processo e como avalia esse avanço para as famílias? Certo. Foi uma das reivindicações da nossa associação, juntamente com outros familiares atípicos, outras associações, né? Como eu já mencionei, foi através da negativa da Secretaria da Pessoa com Deficiência que foi projetado esse CIB, né? O Centro de Inclusão. E aí a gente foi fazendo reivindicação, querendo, porque o que é o CIB? É um centro de inclusão. Nele vai ter algumas terapias que são de suma importância para os nossos filhos, como TO, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogos, e inclusive tem também até atendimento odontológico. Então é uma coisa muito boa para nossos familiares atípicos, porque antigamente a gente precisaria ir para outro município, como Belém, por exemplo, para buscar esses recursos. E tendo já aqui no município, é uma maneira de que facilita para aquela família, porque imagina só, tu ter uma criança que não suporta pegar um transporte público, ter que ir levar teu filho lá para Belém para fazer terapia. E é praticamente todos os dias, né, Samir? Todos os dias, porque uma criança com autismo, qualquer outra neurodivergência, para ela ter uma qualidade de vida, ela precisa pelo menos ter semanalmente as terapias, que é fono, TO, e por isso que a gente luta, porque a gente sabe que é a terapia que faz com que a criança tenha uma qualidade de vida, senão ela vai ter sempre crises. As crises, aquelas crises que você pode já até ter presenciado em algum posto de saúde, ou então alguma loja, em algum canto, uma criança se jogar no chão, chorar, e a mãe não conseguir se conter, a mãe não conseguir ter aquele acesso com a criança. E é essas terapias que fazem com que a criança se tranquilize, com que a criança saiba o que ela pode fazer no mundo, o que ela tem que fazer, como ela pode se autorregular. É com as terapias que a gente consegue esse sucesso. É por isso que a gente luta, a gente grita e tenta que aqui no município tenha todas essas terapias para os nossos filhos. Muito bom, muito bom. Na área da educação municipal, como vocês percebem a preparação das escolas para receber os alunos atípicos hoje? Hoje, as escolas, elas hoje aqui no município, elas trabalham a inclusão. Claro que ainda precisa melhorar muitas coisas, mas a gente tem que também saber reconhecer quando algo está sendo feito bom. Então, hoje nas escolas existe o ATE, né, que é o acompanhante do aluno com deficiência. A única coisa que a gente precisa melhorar é porque, assim, para você trabalhar com uma criança com deficiência, você precisa pelo menos conhecer o que é que aquela pessoa tem. Sim. Qual é a deficiência daquela criança? O que eu posso fazer para que aquela criança melhore, para que aquela criança possa ter um bom recurso, para que aquela criança possa conseguir desenvolver pedagogicamente. Então, eu não posso saber tratar uma criança se eu não tivesse conhecimento. Então, a única coisa que a gente ainda procura ver é que esses profissionais possam se qualificar, que sejam profissionais que tenham pelo menos um nível, né,
de que tenha uma condição de uma educação especial, para que possa cuidar dessa criança devidamente, que não seja apenas um acompanhante, mas que também possa ajudar essa criança pedagogicamente, que essa criança possa desenvolver. Muitos conseguem até ler, escrever, né, com a ajuda desses profissionais, mas para isso o profissional ele precisa se qualificar, ele precisa buscar os recursos, porque hoje em dia, para ser um ATE, pode ser qualquer pessoa, né? Não tem a obrigatoriedade de ter, vamos dizer assim, um curso específico. Então, o que a gente luta como os familiares atípicos, não só aqui em Benevides, mas em todos os outros lugares, é que esses profissionais possam ser realmente aqueles profissionais que já têm uma capacitação na área da inclusão, né? Na área da pessoa com deficiência, para poder conhecer. Como é que eu vou trabalhar algo que eu não conheço? Samília, até porque você falou que cada criança tem a sua diferença. Especialidade, com certeza. Então, não dá para botar todas as pessoas para cuidar de... Não dá, porque um acompanhante, né, um ATE, ele tem que ser aquela pessoa que principalmente tenha paciência com a criança. Porque a criança com deficiência, muitas vezes ela não consegue fazer suas necessidades sozinha. Então, ela muitas vezes ainda usa fralda e o ATE precisa ajudar naquele manuseio, na higienização daquela criança. Então, não é qualquer pessoa que tem que ser colocada para fazer esse tipo de papel, né? E eu posso te dizer que realmente aqueles que estão trabalhando nessa área são guerreiros, né? Eles precisam muito ser ajudados, eles precisam muito ter apoio e também se qualificar para trabalhar nessa área, mas são guerreiros, posso dizer que são guerreiros. Perfeito. Em relação à saúde, como está o acesso a terapias especializadas, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, através do poder público aqui na nossa cidade? Certo. Hoje, como a gente sabe, foi criado o CIB, né? Então, antes do CIB, a demanda, como eu falei, como estava muito grande, por exemplo, como eu já te falei também, para que nossos filhos tenham uma qualidade de vida, eles precisam ter as terapias pelo menos semanalmente, pelo menos uma vez, 2 vezes na semana. E o que estava acontecendo no município? As terapias estavam às vezes indo de 6 meses, às vezes 9, 1 ano, para a criança retornar para ter uma consulta com neuro, com TO, por conta da demanda. Posto de saúde. Isso pelo posto de saúde. Hoje todos os processos que vocês fazem é pelo CIB? Olha, antes do CIB, onde funcionavam as terapias de Benevides? Aqui no posto de saúde de Benfica e na saúde da mulher e da criança em Benevides. Eles tinham dividido, né? Crianças até 12 anos eram em Benevides. Acima de 12 anos é aqui em Benfica. Só que é aquela situação que eu estava falando, terapias muito longas. Tipo, passava em janeiro, até retorno novamente, história lá em junho, julho, difícil, entendeu? Né? Muito. Sendo que a gente precisa que as terapias fossem semanalmente. Hoje, com o CIB, eles prometem, né, que eles conseguem fazer essa demanda diminuir um pouquinho. O que acontece? Eles estão fazendo agora de quinzenal. Então, de 15 em 15 dias, a criança vai fazer a sua terapia no CIB. Mas, tipo assim, como existe agora o CIB, já é um terceiro espaço onde tem as terapias, né? Então, tem aumentou, o CIB, mas continua funcionando nos dois lugares. Isso. Perfeito. Então, bora continuar. Como a FAB dialoga com a Prefeitura e a Câmara de Vereadores para garantir que os direitos das pessoas com deficiência saiam do papel? No grito. No grito. É na pressão. É na pressão. A nossa associação, ela cresceu pela pressão, como eu já falei, né? Então, assim, eu não posso deixar de ser egoísta também de dizer que existem vereadores que apoiam a nossa causa, extremamente, como o Pablo Ortega, o Roninho Silva, né? O Rony Silva Júnior. Também o deputado Rony Silva também tem nos abraçado a causa, nos ajudando também. Então, assim, a nossa associação ela não é partidária. A gente luta por uma causa. Então, todos os vereadores, a própria prefeitura, se quiser apoiar a associação, a gente está de braços abertos para isso. Hoje não tem esse apoio, Samir? Não, hoje não temos esse apoio. O único apoio que nós temos do poder do governo é apenas esses 2 vereadores que eu citei e o deputado Rony Silva Júnior. Por enquanto, né? Por enquanto, porque eu digo assim... A gente espera que Pablo, todos abracem essa causa, com né? certeza, porque essa causa, como eu falei, ela não é partidária. É uma causa social e, principalmente, são pessoas que dependem realmente, né? Porque
É diferente você não ter condições financeiras, não ter um emprego, mas você ter saúde para lutar e buscar seus objetivos. Mas essas pessoas, se você não lutar por elas, quem vai lutar? Então são pessoas que realmente precisam do governo, do poder público. E é por isso que a gente luta para que tenha umas políticas públicas, porque não é uma esmola, é um direito. É um direito. E muitas vezes Isso, é negado esse você, direito. E você, como uma líder da FAB, né? Você deve ver situações que realmente, às vezes, tocam o coração, né? Sim, porque, às vezes, como eu falei, muitas vezes a mãe deixa de trabalhar para ficar cuidando do filho. E às vezes não tem um pai, não tem uma família que possa lhe ajudar. E passa fome, vamos ser realistas, passa fome. Porque hoje em dia... Tem medicamentos caros para comprar. Porque hoje em dia, muitos ainda dizem assim, você quer ter um laudo de autismo ou qualquer outra deficiência porque você quer receber benefício. Vamos lá. Quem sobrevive com salário mínimo, tendo que levar filho para terapias, comprar consultas, comprar remédios caros que muitas vezes não tem no governo, era para ter. Mas muitas vezes não tem. O medicamento às vezes é caro, né? Medicamento é caro. Principalmente pessoas que sofrem com a epilepsia, que é o caso da minha filha, entendeu? Que não pode viver sem a medicação, porque senão vai ter as crises epiléticas. E aí é uma situação muito chata, muito dolorosa. E às vezes você ter que deixar de tirar o dinheiro para vai sustentar do alimento para comprar um remédio para o filho. E como uma família sobrevive com salário mínimo, não tem condições. Então, por isso que a gente precisa de um apoio mais para que essas mães, esses familiares possam ter um sustento melhor, né? Para sobreviver. Benevides é o berço da liberdade. O que significa liberdade para uma criança ou adulto atípico hoje aqui no nosso município? É conseguir as coisas básicas, sobreviver com coisas básicas. Porque para uma família típica, né? Leva o filho para um balé, leva o filho para uma natação, leva o filho para um cinema. E a família típica luta para levar o filho para terapia. Olha só, é básico. E não tem. Imagina tu ver teu filho sofrendo, tu sabendo, muitas vezes nem sabe onde é o caminho, mas aquela mãe que sabe o caminho, mas a porta está fechada. Chega num postinho de saúde e diz assim, olha, meu filho está tendo crises convulsivas, eu preciso de uma consulta com o neuro. Aí tu ouvindo o atendente dizendo, a gente não consegue essa consulta. Está muito grande, muita demanda, a gente não vai conseguir agora. Né? E às vezes, muitas vezes, Pablo, a gente sabe que existe sim o neuro trabalhando naquele momento. A demanda está grande, mas não tem aquele olhar carinhoso. Poxa, veio uma mãe aqui chorando. Por que eu não facilito essa consulta para essa criança? E é uma coisa que é ali de momento, né? É de momento. É ali no momento que precisa, né? Então, assim, são coisas que são básico. Que não era preciso a gente gritar, não era preciso a gente cobrar. Era só chegar lá, tá aqui. Tá precisando da consulta para o teu filho? Tá aqui, vem tal dia. Porque tem. A gente paga nossos impostos. A gente tem esse direito, mas infelizmente a gente tem que gritar, a gente tem que dizer que está faltando para poder a gente correr atrás e para poder ser ouvido. E eu acredito que não deveria ser assim. Eu acredito que poderia ter, porque recursos vêm. A gente sabe que recursos vêm, né? E a gente luta para isso. Por isso que a associação cresceu para isso, para a gente ser voz dessas famílias, porque eu também sou eu sou uma mãe atípica, eu sei onde o sapato aperta, entendeu? A minha filha, como já falei, ela tem paralisia cerebral, ela tem a epilepsia e, para te falar a verdade, eu não consigo ter apoio aqui do município quando a minha filha convulsiona. Você tem que ir fora. Eu tenho que levar ela correndo, ela convulsionando até a Unimed da BR, porque é lá que eles conseguem o acesso para dar a medicação. Aqui em Benevides, na emergência do Murinim, só para te ter uma ideia, eles não conseguem colocar a medicação nela. Por quê? É culpa dos profissionais? Não. Mas é culpa de um preparo, uma capacitação, de materiais adequados que não tem para que cuide de uma criança que precisa, entendeu? Então é por isso que a associação nasceu, para gritar aonde está a necessidade, para que possa ser que a gente seja ouvido, né? Isso é meio doloroso demais, né? Muito, muito. Para quem está ouvindo pode ser doloroso. Agora imagina ser um pai e uma mãe atípica, ver o filho sofrendo e não ter o socorro.
Eu vou ser pai agora, sabe? Eu tô até pensando aqui, né? Ora, entrega para Deus, porque tudo é Não, para o propósito de Deus. Porque realmente acho que é uma dor. É uma dor. Que tu sente Então, que tu passa assim, junto foi com por o isso que filho, Deus né? tocou no meu coração, porque, Pablo, eu, graças a Deus, tenho meus pais, minha mãe e meu pai, que são meus apoiadores. Honro a Deus pela vida deles. Agora, imagina aquela mãe que não tem apoio de ninguém. Que o marido deixou. Que o marido deixou, que não sabe para onde correr, não tem um dinheiro no bolso para correr com o filho, para pagar um Uber. Não é fácil. Bora lá. Pode continuar. Pode falar. Muita burocracia, como eu estou te falando, a criança precisa de uma consulta com o neuro, existe neuro aqui no posto, mas a gente não consegue fazer a consulta. Não tem. Gente, que custa? As crianças neurodivergentes, ela tem a acessibilidade auditiva maior do que todos os outros. Então, sons altos, fogos de artifício, tudo isso incomoda. E às vezes faz a criança ter até a crise. Já aconteceu de criança até falecer por conta disso. Em Santa Isabel já aconteceu um caso desse. Então a gente luta também para que as pessoas possam ter essa acessibilidade. Não é que a gente quer que não tenha nada. Agora porque existe a neurodivergência não pode mais acontecer nada. Pode, gente, mas tem acessibilidade. Coloca um som ambiente, não use fogos com estupidos, use fogos sem som. Porque, para quê? Se eu sei que aquilo está incomodando alguém, não só as crianças, mas como os idosos, como os próprios animais, por que não ter essa acessibilidade? Então, a gente luta para que as pessoas tenham essa conscientização. É uma das lutas também da associação, é conscientizar a sociedade população em geral, sobre essa situação. Perfeito, Samir. O grupo promove eventos de lazer ou encontros de troca de experiências entre as famílias. Qual a importância desses momentos? Sim, a gente faz, como eu já falei, a gente faz palestras, a gente faz roda de conversas, a gente trabalha muitas oficinas também, porque é muito bom esses momentos para as mães, atípica, porque é um momento onde ela está se descontraindo, aprendendo algo novo, trocando ideias, tirando um pouco aquela situação, né? Porque estando em casa com o filho, é só luta, é batalha, é cansaço. E quando ela chega para esses encontros, é um momento que ela relaxa descarrega, um pouco, né? tira, sabe que ela não está sozinha, que tem alguém também passando a mesma luta que ela passa. Porque às vezes a gente pensa que está sozinha, só é aquilo que está acontecendo com a gente, mas quando a gente vê que existem outras pessoas passando as mesmas dificuldades, às vezes até piores do que a gente consegue entender como a gente consegue ajudar um ao outro. Porque aquilo que eu não sei, tu pode saber. A tua experiência que tu viveu, tu pode passar para mim e a gente trocar experiências e saber que tem aquele apoio mútuo, né? A gente tem um grupo de WhatsApp onde a gente também consegue colocar as informações. Uma mãe está procurando algo, coloca no grupo, a outra mãezinha, eu sei onde tem, vai tal canto. Então é uma troca de ideia onde a gente sabe que a gente pode contar uma com a outra, uns com os outros. De suma importância, né? Sim. Como a sociedade de Benevides pode ser mais inclusiva no dia a dia? O que falta às pessoas entenderem sobre a rotina atípica? A gente falou agora, né? Mas bora continuar. Sim, é ter essa empatia, porque onde começa, né, o direito da pessoa, termina... Porque o que acontece? Eu gosto de me divertir, eu gosto de viver, gosto de curtir, escutar um som alto. Mas eu sei se aquilo incomoda aquela pessoa, eu vou tentar, né, parar com aquilo, para não prejudicar aquela pessoa. Hoje em dia, as pessoas autistas, não só criança, mas qualquer pessoa, porque a gente fala muito em criança, né? Mas hoje em dia, muitas pessoas adultos estão recebendo diagnóstico de autismo, se descobrindo autista e às vezes até um alívio para ela. Saber que toda aquilo que ela vivia tinha um porquê, né? Então, assim, o que a gente pede é a empatia das pessoas. Saber reconhecer que aquela família típica já passa uma barra tão grande. Por que eu vou ser também mais uma barra para aquela família? Porque eu não posso ser um braço acolhedor, alguém que eu possa ter, que possa dar o socorro para aquela família. Porque quando você abraça uma criança típica, ou então quando você... se compadece, pelo menos, daquela família, você está sendo uma ajuda para aquela família. Agora, quando você coloca, né, eu não estou nem aí, não é comigo. E ainda tem outra coisa, a gente não pode dizer que dessa água eu não beberei. Porque
ninguém pode dizer que eu não posso ter um filho autista, eu não posso ter alguém como uma pessoa com deficiência, porque hoje eu sou sem deficiência, mas eu não sei meu dia de amanhã. Então vamos ter empatia no hoje, né? Vamos ter empatia com aquela família que está já sofrendo. Não é fácil, como eu falei, tem crianças que se desregula, que não consegue dormir à noite, passa a noite acordada e vai dormir só de manhã. E aquela mãe passa acordada com aquela criança. Imagina uma mãe passar a noite toda acordada, de manhã ter que ainda cuidar da criança, ainda ter que cuidar das coisas, né? Então tem mãe que não consegue dormir há dias. E aí quando chega num ambiente público, num posto de saúde, ou então no supermercado, num banco, ainda ter olhar das outras pessoas repudiando aquela situação como se fosse algo tão devastador. Não é, é apenas uma criança que tem uma maneira de pensar diferente, que tem o cérebro com maneira divergente, só isso. Só precisa entender isso. Ser inteligente para entender que hoje é aquela mãe, mas amanhã pode ser você. Perfeito. Samile, quais são os planos futuros da AFAB? Existe algum projeto ou conquista que vocês ainda sonham realizar para a associação? Sim, com certeza. A nossa associação ela está muito bebê ainda, nova, né? Graças a Deus a gente tem conquistado muitas coisas. Mas o nosso principal objetivo conquistar é conseguir essas próprias terapias para dentro da nossa associação. Hoje a gente tem já uma assistente social, a gente já tem uma psicóloga que trabalha dentro da associação, mas a gente quer trazer todas essas terapias, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, para atender a demanda dos associados, porque a gente luta para que o governo dê isso para a população, mas por que não ter dentro da nossa associação também para atender os nossos associados? Até porque vocês teriam um carinho totalmente diferente. Com certeza, né? Porque a gente vai ter a vivência, né? Uhum. A gente vive aquilo, então a gente consegue dar aquilo que a gente está vivendo. Uhum. É diferente de alguém que não sabe, não conhece, vai fazer de qualquer jeito. Aqui não, a gente vai fazer com todo amor e carinho, porque é o que a gente luta todos os dias, né? E com certeza a gente tem fé que os nossos objetivos vão ser alcançados. Samile, a gente está com umas premiações aqui que vocês receberam, né? Sim. Medalha à professora Ana Frazão. Fale um pouquinho dessa medalha. Essa medalha ela foi entregue, né, no mês de maio, onde estava o mês alusivo da mulher. E tem um projeto na Câmara Municipal de Benevides onde eles homenageiam as mulheres que trabalham, que fazem algo pelo município. E aí foi homenageado, né, e foi homenageado a partir da associação, onde a gente está desenvolvendo esse trabalho com o presidente. E aí eu fui uma das homenageadas, juntamente com a associação, levando essa premiação, né, de reconhecimento pelo trabalho que a gente tem desenvolvido dentro da associação, levando mais dignidade, mais carinho e mais respeito às famílias atípicas. Essa medalha foi de Benevides, né? E Sim. Essa homenagem aqui foi já no estado, né? Sim. Essa aqui, fale um pouquinho pra gente. Essa homenagem aí foi da vereadora Nay Barbalho de Belém. Ela homenageou todas as entidades públicas do estado todo, todas as associações que trabalham com a pessoa com deficiência. A nossa associação foi uma das que participou da homenagem. Perfeito. E querem mais, né? Sim, com certeza. Nós estamos aqui para buscar as melhorias, buscar os reconhecimentos, porque não é apenas uma pessoa, é todas as famílias atípicas de Benevides que ganham, né? Samile, para quem está ouvindo, lendo, acabou de receber um diagnóstico ou se sente sozinho, né? Como pode entrar em contato com a associação? Certo. A nossa associação, ela está aqui em Benfica, né, na sede provisória aqui em Benfica. Os funcionamentos são dia de segunda e quarta-feira, de 8h30 às meio-dia. A pessoa pode chegar até a associação, fazer o próprio cadastro, ou então entrar em contato comigo, que sou a presidente, pelo meu WhatsApp, que é o 91 DDD de Belém, né? O 982050963, e falar que deseja participar da associação, que a gente coloca a pessoa no nosso grupo de WhatsApp, que a gente tem um grupo onde a gente informa todos os acontecimentos da associação. Aí a pessoa fica por dentro de todos os movimentos que a associação faz durante a semana, durante o mês. Como eu já falei, a gente faz roda de conversas mensais, palestras mensais. A gente trabalha também com oficinas. A última oficina foi a nossa oficina de Páscoa, onde a gente
fez com que as mães aprendessem a fazer ovos de Páscoa para ganhar uma renda extra no período da Páscoa. Bacana. Também elas conseguiram construir os ovos de Páscoa para entregar para os filhos na nossa Páscoa Inclusiva, que foi o nosso último evento. Então a gente mensalmente tem eventos para os pais, para as famílias e para as crianças atípicas, onde a gente envolve toda a comunidade e toda a família, porque a nossa associação é os familiares atípicos, então toda a família está envolvida. Perfeito. Samile, só para encerrar então, deixa um conselho ali para uns pais que estão precisando de uma ajuda, de um conselho e também, claro, para as crianças. Certo. O que eu posso falar é que vocês não estão sozinhos. Eu sei que é difícil quando você recebe o diagnóstico do seu filho, você entra no luto, né? Do primeiro momento de achar que o seu filho não vai ser capaz de viver neste mundo de preconceito, de olhares tortos, mas o que eu posso te dizer é que você não está sozinho e que as coisas podem melhorar se você lutar. Não desista do seu filho, não deixe seu filho sofrer sozinho, porque você é a voz, você é a perna, os braços do seu filho. Então lute pelo seu filho, lute pela conquista do seu filho, porque uma família típica, ela comemora o mínimo. Quando uma típica comemora o andar, o falar, a família típica ela comemora o mínimo. Cada conquista mínima que é da criança é comemorada. Então, o que eu posso dizer para você, pai, para você, mãe, que recebeu o diagnóstico do seu filho, você não está só. Como você, existem outras famílias que também passaram pelo mesmo momento e que os filhos hoje em dia estão muito bem, estão se sobressaindo, porque não há diagnóstico, o diagnóstico não é fim. Ele é apenas uma superação. E toda a criança, quando é bem assistida, quando é amada pelos seus pais, quando você não desiste do seu filho e luta para conseguir as terapias, para levar eles para todas as necessidades que ele precisa, você vai ver o seu filho ter uma qualidade de vida que ele merece. Então não desista do seu filho e pode contar com a nossa associação. Nós estamos aqui para isso, para ajudar a acolher você, para ajudar a lhe dar a mão naquilo que você mais precisa, que é o acompanhar, o sobreviver do seu filho aqui nessa terra, aqui nesse município. E posso te dizer que nós não estamos sozinhos, porque esse projeto foi feito do coração de Deus para as nossas famílias. Perfeito.